O que Lilith me ensinou sobre as amarrações de amor? Segunda parte. Então, agora a gente entra na segunda parte desse assunto, aprofundando o que a gente viu, o que a gente estudou no vídeo anterior, né? Então, o que a gente vai ver aqui é um pouco desse aprofundamento no mesmo assunto, no mesmo tema, com alguns conceitos. Então, alguns conceitos que a gente já viu lá, a gente vai rever aqui de novo, nós vamos revisitar, mas de uma perspectiva mais reforçada, mais sedimentada, né? Em primeiro lugar, somos nós quem estamos emitindo a frequência que atrai o padrão de rejeição das outras pessoas na escassez de amor. É a gente que faz isso, porque quando a gente está em desamor, a gente não consegue ter um magnetismo que atrai um amor. Então, se você está insatisfeito, insatisfeita, você não vai conseguir atrair aquilo que te dá satisfação. E do mesmo jeito que se você estiver satisfeito, satisfeita, você não vai atrair aquilo que te deixa insatisfeito, aquilo que te causa insatisfação. Porque é uma questão de frequência, né, que vai atrair esse padrão, né, de rejeição para a vida da gente. E é um vício mental e muitas vezes é um vício herdado ancestral, né? Então, o que fazer para ser bem-sucedido, bem-sucedida no amor, tá? Lilith me ensinou, através da experiência, que nos momentos de escassez amorosa, a gente precisa primeiro se amar incondicionalmente, como a gente já viu, né? E para se libertar dessa codependência do outro, dessa necessidade de ter outra pessoa a qualquer custo e dessa sensação de adoecimento na ausência dele. Então aqui a gente já está abrindo e aprofundando os pontos que a gente viu na primeira parte deste assunto, né? Então, esse amor radical que a gente sente pela gente mesmo, esse amor incondicional que vem de um egoísmo positivo, ele é capaz, sim, ele nos dá essa força da gente se livrar dessa sensação, desse sentimento de codependência de quem quer que seja. E é um treinamento, porque muitas vezes você aprende a ser codependente de tudo, do pai, da mãe, dos amigos, buscando sempre né, essa aprovação, esse olhar alheio, né? Você não consegue, de repente você descobre, quando cai a ficha, você descobre que você é completamente codependente dos seus filhos, das pessoas ao seu redor, que você não sabe viver estando bem na sua companhia. E aí você sente a necessidade de ter essas pessoas, mesmo que elas sejam tóxicas para você, mas você precisa ter alguém a todo custo, né? E aí, quando você está na sua companhia, a sensação que você tem é de adoecimento na ausência dessas pessoas, porque você não aprendeu, não sabe como é esse sentimento de amor incondicional, de estima de si, né? E como a gente viu na primeira parte desse assunto que a gente estudou, a gente pode desenvolver isso através de mecanismos e práticas meditativas, onde nós entramos num estado alterado de consciência, começamos a respirar com Lilith e a pedir essas coisas para a vida da gente. Então, Lilith não é essa entidade que faz as amarrações, ela está muito além disso, tá, gente? E ela também não é esse súcubo da lenda hebraica da criação, ok? A gente está lidando com muitas Liliths, então você vai ter uma Lilith, né, ou várias aí, que são súcubos e que vão responder por esse nome, por essa frequência, como a gente já viu, é um vasto espectro de consciência, né, com seres que vão responder por esse nome, tá?
Então, Lilith é o quê? Revisitando, olhando de novo para essa ideia, né? Lilith é um código-chave. Muitas Liliths, com qual delas você está se conectando, ok? Essa Lilith majoritária deste espectro de consciência, né? Essa Lilith real, tá? Essa Lilith que é conectada com a fonte nela mesma, ela empodera mulheres e homens de outra forma, ok? Ela dá consciência para a pessoa, ela dá amor próprio, ela dá autoestima, ela dá embelezamento, ok? E é isso que você precisa, que você deve trabalhar em si mesmo, em si mesma, para ser bem-sucedida, bem-sucedido no amor. E muita gente vai para o caminho da má ação porque não quer fazer a lição de casa, né? Mas, né, tirando pela minha história, minha própria história pessoal, eu achava que era muito mais fácil, né? Até um momento, assim, que a dor foi tão grande que eu falei, não, eu tenho que parar com isso, eu tô num ciclo vicioso, eu tô codependente de tudo, né? E tem uma hora que isso daí começa, inclusive, a influenciar negativamente sua vida financeira, seu trabalho, em todos os sentidos da sua vida, e literalmente você perde a saúde. Você perde a saúde mental, emocional e física, né? Você vai desenvolvendo aí doenças no seu corpo, né? Então, mas assim, você precisa, eu pergunto, né? Você quer mesmo chegar nesse estado para você começar agora? Olha, eu vou te garanto, se você começar, olha, daqui a um ano, você vai desejar ter começado agora. E se eu não tivesse sido mas tão teimosa e tão resistente, eu teria conquistado isso muito antes na minha vida, tá? Então, Lilith trabalha com amor e ela também trabalha com sexualidade, com a energia sexual, sim, ok? Só que de uma forma desrepressora, né? E quando a gente fala de desrepressão sexual, a gente também está falando de neotantra, né? Então, mostrando para as pessoas o que elas são capazes quando elas estão plenas, felizes, reconectadas com a divindade que elas são, né, com a fonte criadora, nelas mesmas, ok? Então, é, essa mensagem principal, né, desse quadro é: empodere-se de amor. Você deve meditar e buscar a imersão no seu próprio coração. Busque a imersão no seu coração para você se conectar, para você se aceitar, aceitar como você é, quem você é, aceitar o seu corpo, a sua vida, a sua encarnação aqui na Terra. E faça isso sim por você e faça isso também caso você queira o auxílio dela para se empoderar de amor, tá? Empodere-se de amor, ok? Empodere-se de amor. Que amor não é oposto ao poder. O oposto do amor é o medo. Amor e medo não andam juntos, mas amor e poder andam juntos. A gente tem o Lilith ensina, a segunda parte, né? O que Lilith me ensinou sobre poder, segunda parte, eu falo sobre poder e amor, vou deixar linkado aqui em cima para vocês, né? Para quem ainda não assistiu, tá? Então, não hesite em buscar uma ajuda terapêutica para o seu caso, principalmente se a sua baixa estima é um caso crônico, é um estado crônico. Porque tem coisas que a gente consegue resolver sozinho e tem coisas que a gente realmente precisa pedir ajuda. A gente não pode ser orgulhoso, orgulhosa, né? Então, se precisar, você também pode, por exemplo, ritualizar esse seu processo, né? Acender uma vela branca, com incenso, né? Tipo uma rosa branca, tá? Ela, Lilith, não precisa de vela, ok? Mas essa sugestão de prática que eu tô dando aqui é que a sua mente que acredita que ela precisa. Na verdade, é você quem precisa da vela. A vela é para você, não é para ela, tá?
Eu não trabalho com processos ritualísticos, então não adianta me pedir aqui nos comentários se eu tenho uma simpatia, um ritual para tal coisa, que o meu trabalho com Lilith é diferente. Então, se você está chegando agora, começa a estudar meu conteúdo primeiro, vai lá no meu website, leia os meus artigos também, leia os meus livros para você entender a minha forma de condução e a minha forma de trabalho com ela, e também assiste essa série aqui do Lilith Ensina para você entender o meu jeito de trabalhar com ela, tá? Que minha pegada forte é esclarecimento, né? E muita conexão por intermédio de Tantra e meditação, tá bom? Então agora a gente vai falar dos mecanismos da libertação. Vamos trazer assim um processo, uma análise crítica disso daí primeiro, né? Assim, amansar para submeter ou amarrar uma pessoa não vai fazer de você alguém mais feliz. Tá? Então, para entender os mecanismos da libertação, a gente tem que começar da posição onde a gente está, que é na amarração, né? Então, quando eu amarro uma pessoa, às vezes no começo eu fico até contente, até que depois você começa a ver no que aquilo está se transformando, e isso não vai te deixar mais feliz, né? Pelo contrário, isso daí prejudica a sua liberdade, tá? Porque vai lhe submeter ao crivo dos julgamentos da outra pessoa, além de você estar submetida ao crivo das energias dessas entidades que estão trabalhando no processo de amarração ali, tá? Forçando vocês dois a ficarem juntos, né? Criando uma falsa frequência, criando uma linha temporal falsa para que vocês fiquem juntos, né? Primeiro porque você vai reforçar a doença que você já traz, que é essa ferida de codependência, né? E codependência é uma doença, né? E segundo porque o comportamento do outro vai mudar quando tiver sob o efeito da sua magia. Não vai mais ser espontâneo, não é mais a mesma pessoa que está ali, ok? Então, a gente precisa entender que a magia de amarração, ela funciona por um tempo. Quando ela funciona, né? Porque a gente também viu lá no Lilith Ensina, o que Lilith me ensinou sobre a sombra da sedução, que pessoas livres não aceitam ser manipuladas e que essas pessoas não entram num matching de frequência com gente que pratica amarração ou com gente que tem uma frequência mais baixa que a dela. Que as amarrações elas acabam funcionando com pessoas que não estão realmente empoderadas no seu eixo. Porque quem realmente está empoderado no seu eixo é muito livre, é dono da sua cabeça, dono da sua energia, é a frequência dominante no seu sistema, e essa pessoa, ela não é submetível, ela não se submete. O amor não obedece. Isso é um ensinamento poderoso. O amor não obedece. Ok? Então, a magia de amarração, ela tem um prazo para funcionar quando ela funciona, né? E depois do prazo, quando ele acaba, você vai se sentir cada vez mais sozinha, cada vez mais sozinho. Tá? Essas são as consequências, porque a próxima pessoa que aparecer vai fazer a mesma coisa com você ou até pior, ou seja, rejeitar. Ok? Que é justamente porque você não trabalhou sua autoestima, criatura. Né? E como você se sente inferior, você deseja inferiorizar o outro no seu nível também. Então, você já parou para pensar que chega a ser crueldade, que isso chega a ser cruel, não permitir que a outra pessoa não queira você? Ou já pensou o quanto é cruel com você uma outra pessoa doida, neurótica, doida, louca, não permitir que você não a queira? A pessoa se sente ofendida porque você não quer ela. Onde já se viu um negócio desse? É um direito seu, né? Então, você realmente acredita que isso daí é amor, pessoa? Né? Porque a sensação do sentimento de amor é profundamente acolhedora, libertadora. E quando você está na presença de alguém que ama, você se sente em casa. É assim, você se sente à vontade, você se sente livre. E aí você tem vontade de ficar naquele aconchego, porque a energia da pessoa é boa. Você é livre para ir e vir, então assim, tá tudo bem, sabe?
Então, como que a gente pode, né, se libertar dessas crenças de sofrimento de gênero, por exemplo, que o patriarcado trouxe, que impõe sobre homens e mulheres até hoje, né? Se a gente ainda alimenta e investe o nosso tempo, o nosso dinheiro nesse tipo de coisa, entende? Novamente, né? Lilith, ela diz que as pessoas têm méritos positivos e negativos para isso e que a gente não deve criticar, né, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de serviço dos nossos colegas, das nossas colegas que trabalham com ela, né, porque justamente eles estão cumprindo todos a sua função, assim como nós estamos cumprindo com a nossa, né? Mas dentro desse nosso trabalho, que é um trabalho que tem uma pegada mais terapêutica de autorresponsabilidade, né? A gente não livra o mundo do patriarcado se a gente alimenta e investe nesse tipo de serviço, entende? Como é que a gente pode ter paz para amar se sempre tem alguém para tolher a nossa livre escolha? Né? Como é que a gente pode ser feliz num mundo assim? Essa mudança tem que começar dentro da gente. Então, Lilith, ela é muito ambiciosa, né? Ela fala de desenvolver habilidades de mudança nas pessoas, né? Então, você já parou para pensar no tipo de mundo que você está cocriando, né? Então, aí a gente entra, né, numa frase, a gente repete um conceito que a gente viu lá no comecinho dessa história, né? É você, é a gente, somos nós quem estamos emitindo a frequência que atrai o padrão da rejeição, que se pauta na escassez de amor. Então, esse padrão de rejeição está na nossa escassez de amor da gente. Então, nós precisamos nos curar disso daí. Como? Né? Saindo da menos-valia. Isso é um pulo do gato. Palavra-chave isso aqui. Entra na mais-valia. Para de justificar a sua miséria emocional. Se aceita como você é. Assume. Aceita os seus equívocos, os seus enganos. Tá tudo bem. Não é errado errar, não. Ok? Isso daí, na verdade, esse reconhecimento traz dignidade, a dignidade do nosso amor próprio, inclusive, porque aí a gente realmente consegue se respeitar e se valorizar mais. Se pessoas como eu e tantas outras conseguimos, né? Você também consegue, e honestamente é uma verdadeira libertação, ok? Então, gratidão para você que ficou até aqui. Gratidão por curtir esse vídeo, por deixar o seu comentário, por se inscrever aqui no canal. Eu aprecio muito isso, por compartilhar também com quem precisa, né? E talvez você se interesse então pelas meditações com Lilith que eu tenho uma meditação empoderadora lá, que é uma reprogramação mental, na verdade, na energia de Lilith, de amor próprio. Tem uma para saúde, tem uma para dinheiro. Também tem os livros O Chamado de Lilith, Lilith Rainha da Lua, e o livro da transgressão. E a gente também tem os cursos de Lilith, Desvendando Lilith. Tem também a Jornada para Lilith 1 e 2. Então, tem bastante material lá no meu website, só dá uma checada, tá bom? Vou gostar muito de receber sua visita por lá. devalaio.com.br e nós nos vemos no próximo vídeo.